Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial bem simples. Eu vou pintar 3 paisagens com a aquarela, então espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E vamos começar o nosso tutorial de hoje, porque são 3 paisagens bem bonitas, bem fáceis de fazer. E eu vou começar usando a cor preta, que eu dilui bem para ficar um cinza bem claro. E eu vou fazer como se fosse um triângulo, só que pela metade. Eu vou fazer um outro tracinho por cima desse triângulo, ele não vai ser fechado nessa parte de baixo, e aí eu vou pegar um pouco de água e vou diluir bem essa parte de cima, e aí vai ficar mais preenchidinho. A janela eu vou fazer um retângulo e eu vou usar essa mesma cor, eu vou usar esse mesmo tom de cinza. E eu vou fazer um tracinho agora nas laterais da nossa casa. E eu vou fazer essa outra janela nessa parte do meio, só que nesse formato, mais arredondado. Agora eu vou usar esse tom esse amarelo mais ocre para pintar a nossa casa. Então eu vou pintar toda essa estrutura e as janelas eu vou deixar em branco. Eu vou arrastar essa tinta mais um pouquinho embaixo, além dos tracinhos da casa nas laterais, eu vou deixar desse formato, porque eu vou agora adicionar as gramas, eu vou adicionar essas arvorezinhas, e vocês vão ver como vai ficar. Para essa parte verde, eu tô fazendo vários pinguinhos, e aí eu vou pegando água, vou adicionando, vou pegando mais tinta, e vou fazendo esse movimento com o pincel, várias batidinhas. Quando acabar a tinta por completo, pego mais tinta, eu vou seguindo esse formato. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, porque vai ser uma segunda camada de folhas. Perceba que a parte de cima, né, do nosso gramado, ele tá em tons mais escuros, outros mais claros, exatamente por isso, porque eu fui pegando tinta e aí foi ficando escuro mais em algumas partes, e eu fui usando a tinta por total do pincel, até ela acabar por completo, e nessas partes ficaram mais claras e outras mais concentradas, e fica esse estilo bem bonito, bem interessante. Agora nessa parte de baixo, para ficar um efeito como se as folhas as do fundo tivessem mais verdes, mais escuras, e essas mais da ponta elas já tivessem meio amareladas, assim, uma vibe meio outono, eu comecei a adicionar o amarelo e fazendo o mesmo estilo, as batidinhas. Eu tô usando o mesmo tom de verde, só que eu tô misturando com amarelo, tô pegando mais esse amarelo mais esverdeado pra ficar mais amarelado nessa parte de baixo. Agora na parte da nuvem, eu diluí um tom de azul que eu tenho aqui no meu godê. Essa aquarela eu tô usando a aquarela da linha Cotman da Winsor & Newton. E para fazer esse efeito meio céu, eu tô pegando bastante água, por isso é importante a gramatura do seu papel ser uma gramatura alta, 300 de gramatura. E perceba que eu tô deixando alguns espaços em branco para dar esse efeito das nuvens mesmo. Vou soltando o pincel bem levemente, vou adicionando água, vou arrastando o pincel. E essa parte de cima ela vai ficar bem nesse tom mais claro. E nessa parte de baixo eu tô usando um outro azul escuro, porque eu quero que fique esse efeito, esse azul mais claro em cima e esse azul mais escuro na parte de baixo. Deixei secar essa primeira camada e eu tô adicionando esse mesmo azul que eu usei embaixo para dar um destaque nessa parte de cima do céu. Eu estou usando o mesmo cinza para fazer esses detalhes na casa, só que ele tá num tom mais escuro, então eu acrescentei um pouquinho de preto para ficar nesse tom. E eu também vou dar uma reforçada no teto da casa, porque eu quero que essa parte fique mais escura. E eu troquei de pincel, eu tô usando esse pincel mais delicado com uma pontinha mais fina para fazer esses traços mais delicados. E eu vou fazer mais detalhes nessa parte de baixo usando um tom de verde mais escuro para dar mais uma reforçada em algumas partes e ficar mais bonito a nossa pintura. Para nossa casa, eu também vou dar uma reforçada, eu tô usando a mesma cor, eu não escureci, e aí eu vou passar ela só nessa parte do lado da casa. E eu tô usando agora um tom de vermelho meio alaranjado para fazer as flores. E essa flor eu vou fazer basicamente nesse estilo. Vou fazer 2 tracinhos perto ou 3 tracinhos perto e vai formando essa flor, uma flor bem abstrata, e eu vou dando uma distância de uma para outra.
Nesse meio eu vou usar o azul, então vai ficar a mesma flor, é o mesmo estilo, só que em outra cor. E agora na parte de cima eu vou fazer num tom só de amarelo. Agora eu tô fazendo esses tracinhos bem soltos mesmo, bem abstratão mesmo, pra ser como se fossem os caules mesmo da nossa flor. Ficou super legal, tá ficando bem interessante esse estilo. Eu vou continuar usando esse mesmo pincel, que tem essa ponta mais delicada, que é uma numeração bem menor, para fazer esse detalhe também na nossa casa. Eu vou fazer várias listras usando essa mesma cor de ocre. E eu vou adicionar um pouquinho de cinza nas janelas das casas também. E tá feito o nosso primeiro tutorial. Agora, para o segundo tutorial, vou começar pintando a casa. E eu vou usar um azul e também vou usar aquele mesmo cinza das janelas. Então, eu fiz essa primeira parte do nosso teto. E eu vou fazer essa parte agora da lateral da nossa casa, que vai ser a parte que eu vou pintar a porta. E a nossa casa vai ter essas três formas. E agora, para a parte da grama, eu vou fazer essa parte de baixo, que vai ficar embaixo da nossa casa. E eu vou pintar toda essa parte mais abaixo, deixando esse espaço ali no meio, outra parte da grama. E eu não vou pintar ela por completo, eu não vou fechá-la por completo, porque bem do lado eu vou criar uma outra parte. É como se fosse várias montanhazinhas ali em verde. E eu vou acrescentar mais um pouco de verde nessa outra parte, pra alinhar e fechar por completo essas duas partes para elas ficarem bem juntinhas. E agora eu vou fazer uma outra casa, só que nesse monte aqui desse lado de cá. E eu vou usar azul e o mesmo cinza que eu usei para a nossa outra casa. E agora eu vou usar o marrom para fazer o caminho que vai ligar na nossa primeira casa, que vai ligar essa nossa segunda casa. Agora, nessa parte do meio, eu vou fazer outro montezinho nessa parte e vai ligar agora por completo. E agora eu vou pro outro lado e eu vou usar o mesmo tom de verde para fechar, tomando muito cuidado com a casa, esperando secar essa parte de baixo para depois fazer esses novos detalhes. Então é muito importante você esperar a aquarela secar sempre para depois fazer outras camadas, novas camadas. Então eu tô usando o mesmo verde, só que como secou a primeira camada, acrescentando a segunda camada ela vai ficar mais escura mesmo. Então eu adicionei esse verde nessa parte de baixo, na parte de cima, e tomando cuidado com a quantidade de água que fica para não fazer uma meleca. Então eu tô colocando um pouco de água para diluir bem a tinta também e ficar mais uniforme. E eu tô usando o mesmo tom de azul que eu usei na parte de baixo da primeira paisagem para pintar o nosso céu. E eu tô usando esse pincel quadrado, fácil, porque ele vai ser bem reto, ele não vai ter esses efeitos de nuvem nem nada. Então eu vou pintar por completo. E nessa parte de baixo, eu peguei o azul da primeira paisagem que eu pintei na parte de cima, eu tô usando esse azul mais claro, então eu fiz ao contrário. Eu comecei com azul mais escuro e agora eu tô indo para um tom mais claro. E nessa parte de baixo foi ficando um pouquinho mais clarinho, porque eu acrescentei mais água e não coloquei tanta tinta. E depois de seco ficou um efeito bem legal de céu também. Eu vou usar agora o preto para fazer as janelas e a porta das nossas casas. Então eu vou fazer esse quadradinho em preto, lembrando que eu deixei secar por completo para adicionar esse preto. E esse preto ele tá bem concentrado porque eu não adicionei muita água. Então eu fiz essas duas janelas quadradinhas. Nessa parte do meio da porta eu fiz uma mais arredondada em cima e essa portinha arredondada também. E eu coloquei misturei, fiz um cinza para fazer esses detalhezinhos, para separar melhor a parte da porta e essa parte da janela. E aí eu fiz esse efeitozinho. E agora eu tô usando um mesmo marrom, só que mais concentrado também, para reforçar o caminho. Eu usei o marrom apenas de um lado só do caminho. E eu tô usando o verde também mais concentrado com a tinta para fazer essas árvores. E eu tô fazendo vários pinguinhos e na ponta vai ficando mais fino para ficar esse estilo. E eu vou usar um marrom mais para um preto para fazer a parte do nosso tronco. E eu vou continuar usando agora o verde para fazer essa parte das graminhas. Então eu vou fazer esses detalhes agora para finalizar a nossa segunda paisagem.
E aí vai ter umas graminhas que vão ter 4 rabisquinhos, outras 2. E aí é interessante você usar esse pincel mais delicado, esse pincel mais com a ponta mais fina, para ficar mais delicado o nosso trabalho. E agora eu vou para a terceira paisagem e última paisagem. E essa paisagem ela vai ter várias flores, ela vai ser um campo com algumas flores. E eu vou usar esse vermelho mais magenta. E as flores, elas vão ter 3 pétalas, elas vão ser nessa vibe mais arredondada mesmo. E aí eu faço uma no meio e vou acrescentando uma de cada lado. E eu vou fazer alguns botões de flores também. Como vai ser um campo de flores, precisa estar bem preenchido, bem carregado com muitas flores em todas as partes. Então eu vou fazer essas flores maiores na parte de baixo e na parte de cima eu vou fazer vários pinguinhos, como se essas de baixo elas tivessem mais de frente e essas menores é como se a gente estivesse visualizando elas mais de longe. E agora eu vou usar um roxo mais escuro para fazer algumas lavandas no meio dessas flores vermelhas. E eu vou fazer vários pinguinhos. Para essa flor vai ser um estilo bem parecido com os pinheiros que eu fiz na paisagem anterior. E agora eu vou usar esse verde mais escuro para fazer esses detalhezinhos em todas as flores. E agora eu vou fazer vários risquinhos bem soltos para ir ligando as flores e ir se transformando num campo. Então eu vou fazendo essa parte bem solta mesmo. E agora eu peguei um pouco de água depois que secou um pouquinho e eu tô acrescentando água por cima para ficar essas manchinhas assim, ficar nesse efeito mais aquarela. E eu vou fazer a mesma coisa no resto das outras flores. E quando tiver seco, aí eu vou acrescentar a água por cima para ficar esse efeito igual ao que eu mostrei agora para vocês. Todos os tracinhos feitos, bem preenchido, e eu vou adicionando água e, se necessário, eu vou pegando um pouquinho de tinta também e vou unindo tudo e vou arrastando, tomando muito cuidado para não bater nas flores, porque a intenção é que só fique esse fundão verde mesmo e não precisa ficar todo preenchido, tipo, sem você enxergar nada de branco, porque a intenção não é essa, é pra ficar esses detalhezinhos em branco mesmo, pra ficar mais interessante a nossa pintura. E depois de seco, eu peguei um pouco mais de verde, só que mais escuro, pra fazer mais alguns risquinhos pra fora. E agora, depois de seco essa parte de baixo, que tá concluída, eu vou pegar o mesmo azul claro que eu usei nas outras pinturas para fazer essa parte do lago. E aí eu vou tomando muito cuidado para não pegar essa... Por isso que é importante tá seco essa parte de baixo, mas mesmo assim não ficar batendo muito pro verde não se misturar com o azul. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte. E eu vou fazer esse mesmo efeito agora das outras pinturas, essa montanhazinha, essa partezinha em verde dessa ponta. E na outra eu vou fazer reta, eu quero que a outra parte fique reta e eu acrescentei um pouco de amarelo que eu acrescentei na primeira pintura. E eu vou fazer essa reta unindo com essa parte do lago embaixo. E depois de seco essa parte, eu acrescentei mais tinta para reforçar. E depois de seco o outro lado, eu vou fazer várias árvores, vários pinheiros, igual a nossa pintura anterior. Então eu vou fazer várias dessas até o final. E para o céu eu tô usando o mesmo azul das outras pinturas, o mais claro, só que mais concentrado com tinta. E eu vou usar o mesmo pincel da paisagem anterior para o céu. E eu vou adicionar um pouco mais de azul nessa parte de cima, porque eu quero que ela fique mais escura mesmo. E agora eu vou fazer mais algumas árvores, só que agora nessa parte de cá, elas vão ficar um pouco mais redondas,
não vão ficar tão pontudinhas em cima. E eu fiz umas graminhas, alguns rabisquinhos também na parte de baixo. E eu vou ajustar agora essa parte de cima dos pinheiros e acrescentar o mesmo marrom que eu usei na outra pintura para fazer o caule delas. E para finalizar, pelo menos a parte do céu, eu vou usar esse azul mais escuro para fazer esses passarinhos. Eu vou voltar depois para vocês verem. E só para ficar mais bonitinho nessa parte de baixo, eu acrescentei um pouco mais de tinta, mais concentrado, para ficar um efeito mais interessante. E agora eu vou voltar para os nossos pássaros lá em cima. Eu vou acrescentar mais alguns desse lado e do outro lado eu vou fazer mais. E esse azul é o mesmo azul, só que também mais concentrado de tinta. É importante que ele seja mais escuro para dar esse efeito, esse contraste. E eu vou fazer mais algumas graminhas aqui nessa parte agora que tá mais clara. E eu vou adicionar um pouco de água também para diluir um pouquinho, para unir bem com essa parte de baixo. E para finalizar, eu vou fazer mais alguns aqui também. E agora eu vou pegar a água para unir e ficar mais bonitinho. E eu vou adicionar mais algumas graminhas do outro lado também, nessa outra ponta. E assim ficou o resultado final dessas pinturas. Todas elas são bem fofas, bem bonitas. Eu espero que vocês tentem fazer em casa, sempre pausando o vídeo pouco a pouco para vocês não perderem nenhum passo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like e tchau!